O Ponto. Vamos falar da Folha do Ponto. A Folha do Ponto vai para Brasília? Olha, a Folha do Ponto não tem nenhuma matéria especial para fazer em Brasília, né? Não temos. O seu jornal, Alemão, na verdade nós estamos sacaneando aqui, porque você, que fez parte do governo, sabe muito mais coisa do que nós, jornalistas. Não, você fez parte do governo. Não, fez parte do governo. Você foi o governo. Ah, Você sim. foi prefeito, como não? presidente Sim. da Você Câmara. fez parte do governo. Certo. Você sabe Você como pode funciona não a ser da máquina. base aliada, o governo mas você da sabe Câmara. o que está acontecendo. Sim, Pô, certo. você não era Com vereador? certeza. Então você sabe muito mais coisa do que nós que ficamos lá de fora e dependemos de uma ou outra informação, de uma ou outra fonte. E você hoje está com o Jornal do Ponto, está vindo nessa linha e está sendo um jornal de oposição, acho que o único jornal de oposição na cidade. E tem dado essa notícia, né? Você divulgou essa informação, de que a Secretaria de Comunicação da cidade de Guarulhos está levando os jornais para Brasília para poder ver se recebe uma verbinha federal. Com certeza. Então, por isso que eu perguntei, a Folha do Ponto vai para Brasília Não, a ou não? conversa não é bem essa. A conversa é uma coletiva. É uma coletiva que é a primeira vez na história que eu vejo uma coletiva sem jornalistas, né? Eles foram convidados para uma coletiva, dizendo que o governo federal vai fazer uma explanação das verbas que estão vindo em Guarulhos, as obras, os investimentos que estão vindo para Guarulhos, e que depois, mais tarde, depois dessa explanação, vai ter um cafezinho, aquele bate-papo de canto e tal, e que fique tranquilo, ó. Ah, mas faz o investimento, compra passagem, porque é capaz das coisas dar certo. Agora, é a primeira vez que eu vejo sem jornalista. Quem que está indo para Brasília, afinal? Não são jornalistas dos jornais? Não, os diretores dos jornais. Para coletiva. Para coletiva. É interessante. Guarulhos tem coisas Queria disfarçar um pouco inacreditáveis. mais, né, Júlio? Ó, vamos disfarçar, vamos mandar os jornalistas, um fotógrafozinho de manhã. Não disfarçaram. Não disfarçaram, não. Agora, vereador, vem Fica cá. caro, Justino né? o Justino convidou você? Ah, não. O Justino é secretário de comunicação de Guarulhos, que é responsável por propaganda, publicidade. Não do convida governo. porque às vezes estraga a festa. Sabe aquele chato da festa? Você chama é a azeitona da empada. Ele chama ele e fica bêbado na festa e bagunça a festa. É o alemão. Opa, você é louco. Agora, falando de política, Alemão, eu acompanhei muito tempo e eu achei que nós tínhamos uma Câmara fraca e eu vejo que ela tem piorado bastante, né? Nós tínhamos lá na época do Pascoal Tomeu, até anteriormente mesmo, mas vou falar com mais propriedade do que eu presenciei e acompanhei. Nós temos na época do Pascoal Tomeu uma Câmara que mesmo tendo uma base mais forte do Pascoal, existia um embate, alguns pontos existia um embate. Até mesmo o pessoal que dava apoio a ele, chamavam de rolo compressor, os caras nem sabiam o que era rolo compressor, agora estão sabendo. Mas existia um embate político. Como é que você vê o momento político de Guarulhos hoje? Primeiramente, não é o momento político de Guarulhos. O legislativo em si é uma instituição falida. A população ela não confia no legislativo. Se você fizer hoje uma pesquisa, põe a tua equipe de reportagem, Douglas, na rua e pergunta se a população sabe a função do vereador. Primeiro, a população, se você fazer uma pergunta à população, qual é a função do vereador? A função do vereador é ajudar a população. Ela não tem primeiro a consciência do que é o vereador, que a função do vereador é fiscalizar o executivo, coisas que dificilmente se fazem em Guarulhos, é apresentar bons projetos de lei, é fazer debate. Primeiro, a maioria dos vereadores de Guarulhos comete um estelionato. O que é estelionato? Ele recebe para uma coisa e não faz. Por exemplo, dos 34 vereadores, quantos fala? Quantos parla lá na Câmara? Poucos. Quantos fiscaliza? Poucos. Então ele recebe o dinheiro para fiscalizar, para parlar, que é falar, e para apresentar bons projetos de lei. Se ele não apresenta, Júlio, Maurício, ele está recebendo dinheiro indevidamente. É um estelionato com a população. Agora, falando em estelionato com a população, vamos aproveitar, porque aquela matéria deu pau mesmo? Deu pau? Vamos para outra agora, Vamos Siqueira. até acertar. Onde nós chegamos com o nível de vereadores de nossa cidade. Isso, olha, se isso é Olha, estelionato... veja bem o nível, o que o Sebastião Alemão está falando agora, caracteriza que é verdade ipsilito do que você falou agora. Vamos para a matéria, vamos ver o interesse do vereador Daniel Soares pelos problemas da nossa cidade. Vamos lá, põe no ar.
Eu vou te falar um Agora, negócio, fala parece pra mim. palhaçada isso, viu? Deixa eu te falar um negócio. Tá aí, você está falando de estelionato. O vereador Daniel Soares, não sei se vocês perceberam, que ele quando viu, nós ficamos com a câmera lá, se prepara que nós vamos estar sempre aí. Nós vamos te fiscalizar agora. Quando ele viu que a câmera estava filmando ele vazou fora e não voltou mais para a sessão. Esse camarada é do Rio de Janeiro. Ele é filho do R.R. Soares, mora no Rio de Janeiro, não sabe nem onde é Paulo Facine, que já teve vereador marcando com ele na Maria Cereja, ele não sabia onde era. Quando falaram que era na Paulo Facine, ele perguntou onde é que era Paulo Facine, não sabe. Mora num hotel, deu o endereço de uma igreja que ele mora, mas ele mora mesmo, não mora, ele só vem aqui, fica a terça e a quinta e depois volta para o Rio de Janeiro. Isso o que é então com a Câmara? Isso o que é com a cidade? Passa do estelionato? Esse menino não tem culpa de nada. Isso é um gosto de pai. O pai não sabia o que fazer mais que esse menino e falou, precisa arrumar um jeito do meu menino. Não tem jeito de pastor, não tem jeito, você é calado, é um menino calado, não é isso? Você vê que é um menino... poucas pessoas viram esse menino falar na Câmara até hoje, então não dá para ser pastor. O que faz com o menino? Não dá para ser pedreiro, não dá para ser obreiro, porque tem que conversar com as pessoas. Nós temos que dar um jeito pro meu menino. E arrumou a Câmara de Guarulhos, pô. A mãe arrumou a Câmara de Guarulhos para o menino ser vereador. Alguma coisa na vida, né? Agora, a culpa também não é dele. Existem os fiéis que acreditaram no R.R. Soares e foram lá e votaram nele. É uma parcela da população. E aí o cara fala assim, olha, o vereador evangélico é para resolver os problemas da igreja. Você sabe disso. Olha, nós temos que eleger, porque o pastor fala assim, minha gente, nós temos que eleger uma pessoa da nossa igreja que é para resolver o problema da nossa igreja. E ele não resolve nada. Não resolve nada. Estelionato até com a igreja. Não, está programado ali o seguinte, é computação. É a palavra. Ele olha assim, o que está votando? Não, você perguntou para a assessora ali, o que está no telefone, que não tem nada mais não? Sim ou não? Na verdade, nós vamos falar de Câmara, então nós vamos falar que é o seguinte. As pessoas se preocupam muito com a doença AIDS, o câncer, um monte de doença. A pior doença, eu fui parlamentar e sei, e vou dizer primeiramente a vocês, a pior doença de uma pessoa chama-se rabo preso. Rabo preso. Os vereadores, ele fazem um acordo com o prefeito e chega ao ponto seguinte, e isso aí você vai achar que é brincadeira, mas você vai falar, olha, é o seguinte, olha, qual que está votando aí? Está votando para matar sua mãe. Ah, rapaz, mas é projeto do prefeito, matar minha mãe? É. Ai, eu vou votar, eu vou pedir desculpa, mas eu vou matar minha mãe. Porque senão, manda as pessoas minha embora. Manda os 10 que eu indiquei, manda os 10 funcionários que eu indiquei, então eu tenho que matar a véia. Desculpa minha mãe. Mas sabe o que é o negócio? Os outros ficaram desempregados. O senhor prefeito pediu. Então existe hoje na prefeitura municipal, e eu vou dizer a história para você, eu falo com experiência, porque eu já tive o rabo preso durante alguns dias na Câmara Municipal, no meu primeiro mandato de 96. Eu entrei novo, não precisava de cargos, porque tive pouco apoio, e não tinha quem nomear. Aí eu apoiei o Nef Tales nas eleições de 96, e o Nef me chamou e falou assim, Alemão, você não vai, daquele jeitinho dele, né? O saudoso Nef Tales, Deus o tenha. Alemão, você não vai nomear ninguém, não? Aquele jeitinho dele. Eu falei, mas eu não tenho ninguém para nomear. Alemão, arruma alguém aí, Alemão. Aí eu peguei uma meia dúzia de amigos que tinha apoiado até o meu candidato a prefeito, e falei, olha, você vai ser nomeado na prefeitura. Eles ficaram lá durante 3 meses. Uma bela tarde, naquela processo de cassação do NEF, daquela compra das fazendas, a Rede Globo veio, na hora que protocolou o pedido do pedido de cassação, eu analisei o processo, vi que era uma coisa grave, aí a Rede Globo veio naquele programa da tarde e falou, o senhor vai votar como? Eu falei, eu vou votar para iniciar o processo de cassação. Aí, às 4 horas da tarde, começou aquele Globo Notícia à tarde. Aí avisaram para mim, Alemão, avisaram o seguinte, se você votar para caçar o NEF, para iniciar o processo de cassação, eles vão mandar embora seus 5 caras que você tem lá. Naquele momento, eu falei, Eu subi, briguei, chamei o NEF, eu quero que demita os meus 5 funcionários.
só saio daqui a hora que sair a portaria demitindo os 5 funcionários. Saí, ele fez a portaria e nunca mais, no meu outro mandato, eu nomeei uma pessoa no Executivo Municipal. Nunca mais. Olha, irmão, não dá para... Não quero nomear. E quando eu fui prefeito, eu recebi um recado. Olha, não, manda o pessoal embora aí e põe pessoal seu. Estou fora. O vereador já tem funcionário suficiente na Câmara Municipal. É rabo preso. O vereador votar contra o IPTU ou votar a favor de aumento de IPTU é rabo preso. Você já teve cargo na prefeitura? Você já teve cargo? Acabou de falar. Você votaria hoje, se você não tivesse o rabo preso no governo, se vocês dois fossem vereador, vocês votariam num aumento de taxa? Não. Que é isso? Mas nem por decreto. Mas alguém vota. Quando você vê um vereador votar para aumentar alguma coisa da população, ele tem rabo preso. 8 horas e 39 minutos, vamos para os comerciais e voltamos já já. O alemão aqui está abrindo. 8 horas e 45 minutos, estamos de volta com o Fato em Debate. Sebastião Alemão, está um impasse aí, um embate, né, entre o Eloy e o Almeida. Como você está vendo esse... O que você acha disso? O que você acha dessa historinha que estão querendo que a gente acredite nela? Olha, você mesmo dizendo isso, hoje cargo público é difícil. Hoje o Eloy responde por vários processos, para você ter uma ideia. O Eloy hoje responde por 74 processos judiciais. 74? 74 processos judiciais. Condenado em alguns? Está respondendo, mas já foi condenado em alguns? Foi condenado, entendeu? Então, dificilmente o PT, vai degradar, com certeza. O candidato do Almeida hoje está entre o Alencar, entre o Moacir de Souza, entre o Zé Luiz. Se não der nada certo, pode chamar o Eloy para apagar incêndio. Agora pode também acontecer aquilo que aconteceu com o Maluf e o Pita, né? O Maluf apresentou o Pita não fez um bom governo, e o Maluf tentou salvar e perdeu as eleições. Então o Almeida é nosso Pita. Não. O Eloy lançou o Pita. O Maluf lançou o Pita não fez um bom governo, ele tentou voltar como salvador da pátria, e o tiro saiu pela culatra, né? É isso. Então você acha que foi indicação mais ou menos... Pelo Almeida, ele vai pagar, essa conversa aí de que são amiguinhos, o Almeida continua não engolindo o fato do Eloy não apoiá-lo e tentar impor a Eneide. Essa briga das prévias do PT de 2008 ainda não acabou, e o maior inimigo do PT é eles mesmos. Como eles brigam e como eles torcem contra um outro, sabe? Vai continuar. Agora vamos à matéria que eu chamei ainda há pouco. Os vereadores debatem aquele projeto de lei, né, que dá auxílio à moradia e água potável na cidade para o Bolsa Família. Vamos lá, solta isso. E um dos projetos que o Executivo mandou aqui para a Câmara Municipal autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio moradia e auxílio alimentação / água potável aos médicos vinculados ao programa Mais Médicos e a outras providências. Eu estou aqui com o líder do governo na Câmara, o vereador Samuel Vasconcelos, para perguntar basicamente o seguinte: por que esses médicos estão recebendo um tratamento diferenciado dos outros médicos da rede? Na verdade, não é um tratamento diferenciado. O programa é diferenciado, o projeto é diferenciado, a forma de atuação será diferenciada, considerando que eles têm que cumprir um período de 8 horas em um único local de trabalho. Diferentemente dos médicos que estão contratados pela rede hoje, que tem uma escala mais flexível. Então hoje o poder público tem oferecido boas condições para os médicos, mas há uma carência muito grande no município. Por isso, nós estamos recorrendo ao programa Mais Médicos e, tal qual outras prefeituras, nós queremos oferecer condições para que esses médicos possam ficar na cidade e fazer um bom trabalho. Quanto que eles estão recebendo para trabalhar às 8 horas num lugar só? Quanto eles estão recebendo de salário? O salário, existe um piso nacional de R$10.000, o que está abaixo do que recebem os médicos que trabalham em período não integral. O piso segundo o CRM, seria de 20 para 8 horas, não é isso? Isso, mas no programa Mais Médicos, a prefeitura, seguindo uma orientação do Ministério da Saúde, paga R$10.000. Agora, vereador, R$2.100, eu vou falar com ele, eu alugo a minha casa para ele por R$2.100, tá tudo certo, vou morar em outro lugar. Na boa. Eu moro na Ponte Grande, já não é de hoje, moro
há 53 anos lá, desde que nasci. E se ele pagar o aluguel da minha casa, eu acredito que ele pagaria uma casa de 3 dormitórios, sala, cozinha, banheiro, garagem para dois carros, tem lavanderia, tudo coberto. Casa boa, casa não é ruim não, casa é boa. Ele pagaria hoje lá R$ 1.500 de aluguel. Mas eu não estou nem discutindo o aluguel. Nesses R$ 1.500 que ele paga, a água que eu recebo lá é a que eu bebo, que é do SAAI. Por que esse médico tem que ter uma água diferente? A água, então, para ele não é a mesma? Então, em aparecendo um médico procurando casa para aluguel, eu vou indicar a sua. Pode indicar. Eu tenho um escritório nos Pimentas, uma casa com 3 dormitórios, sala, cozinha, uma garagem. Nos Pimentas eu pago R$ 1.780 e a imobiliária está querendo aumentar o valor. Então, os valores de locação de imóveis na cidade hoje, para quem tem um alto padrão de vida, que eu considero a categoria de médico entre os que têm um alto padrão, eu acho R$ 2.100 um preço razoável. A água do SAAI é uma água boa, potável, mas não acho que seja desnecessário, na ajuda de custo, também constar água potável. Tá certo, é a opinião sua. E aí a gente está vendo e espera, vamos saber o que vai acontecer agora na votação desse projeto do programa Mais Médico. Ô Samuel, tô no páreo, do lado do Rafael Paredes, você conhece muito bem ali, que mora na Rua Arujá, 8º andar no prédio ali, do lado tem um prédio em frente ali, 2 dormitórios, 2 vagas de garagem, 1.500, 3 dormitórios, já incluso o condomínio, R$ 1.500, tá? É só pegar... Agora fica a pergunta, isso, meu. agora fica a pergunta, eu falei e continuo afirmando, se quiser alugar minha casa, tá na hora. Eu saio, deixa até os móveis. Mobiliado. Só tiro o meu sofá. Vamos ouvir a opinião do Gilvan Passos agora sobre o mesmo sentido. Vamos lá, Gilvan Passos, que é vereador da oposição PSDB. Vamos lá. Bom, o assunto continua sendo o projeto executivo autorizando R$ 2.500 para os médicos do Mais Médicos. São 2, na verdade, aqui em Guarulhos. Eu estou aqui com o vereador Gilvan, que pertence à oposição. A gente ouviu uma defesa desse projeto. Agora, o senhor como oposição, o que pensa de R$ 2.500, sendo que até tem R$ 400 para comprar comida e água potável? Isso é um absurdo. Esse projeto chegou hoje na casa para nós deliberarmos e eu quero entender se realmente são médicos que vão estar vindo de fora ou se são do nosso próprio país. Porque se é o de fora, os cubanos, eu vejo que é uma forma que, como Cuba vai pagar uma miséria para eles, porque o dinheiro vai voltar para Cuba e o resto volta aqui para o Brasil, e nós sabemos o porquê, é uma forma de contemplar esses médicos. Aliás, que até agora ninguém disse quantos por cento vão ficar no bolso deles, não é isso? Exatamente. Eu já fiz esse questionamento, mas infelizmente ninguém responde, porque quanto que eles vão ganhar de verdade? Vai ser pago 10 mil. E é interessante que a família deles não pode vir para cá. Por quê? Porque se a família vir, eles vão querer ficar morando aqui. Então, por enquanto, nossa posição é contrária. Agora, me diz uma coisa, R$ 2.100, estava falando com o vereador Samuel Vasconcelos, dá para alugar uma casa num lugar bom. Eu alugaria a minha para qualquer médico aí para R$ 1.500, vou dar os 2.100 aqui que eu vou morar em outro lugar. Moro num apartamento que eu alugo por 1.000, dá para enfiar no bolso. Agora eu queria saber o seguinte, esse médico ele não vai para os rincões, para as áreas mais distantes do centro, e lá o aluguel não é mais barato? Ele não deveria morar lá ou ele vai se deslocar todo dia, sem necessidade das regiões mais centrais para a periferia? Pois é algo que nós até questionamos, eu concordo. Porque se eles já vão distantes, que é para ir, o projeto é para isso, por que não alugar uma casa lá que o aluguel é bem mais barato? Então são algumas coisas que a gente não entende como é que eles fazem isso. E na verdade a gente sabe que não é para pagar aluguel não, a gente sabe mesmo que é para pagar salário para eles, porque de Cuba não vai vir nada. Certo, obrigado vereador. Aí então, posição favorável e contra a esse projeto do Executivo. E aí? Fala alguma coisa, alemão. Você conhece a casa? A cidade de Guarulhos, tão grande, 342 quilômetros quadrados, 1.300.000 habitantes. Problemas aí demais. E estamos discutindo 2 médicos na cidade. Não. E 2 outra, médicos. Se o médico ficar aqui na região mais central e for para a periferia trabalhar, pode ter certeza que virá o projeto carro, né, para dar carro para esse médico. Auxílio combustível, e eu quero falar o seguinte, olha, adquirimos a vontade de ajudar ao próximo com o exemplo de Che Guevara. Quem disse isso? O senhor Mora, um dos médicos dos 61 cubanos que vieram e que vão trabalhar, sabe aonde? Lá no Amazonas, lá na Amazônia, ele vai trabalhar lá. Ele se comparou, ele disse que ele está vindo aqui porque ele se compara
ao ideal de Che Guevara. Vai matar meio Quando mundo eu lá, falei, Che Guevara era assassino. Ele Vai tinha matar diploma de meio mundo médico, lá. mas ele era assassino. Leomão, obrigado. Valeu, Obrigado Só mesmo, para obrigado, encerrar, obrigado. eu quero saber se esses cubanos namorar aqui, daqui uns dias vão receber um monte de cubaninho aqui. Vai ter cubaninho de monte aqui. Muito obrigado. Mas não Maurício. pode namorar, não. Obrigado, Will, Valeu, pela Alemão. Sempre à presença. disposição. Até a próxima. Você de casa, muito obrigado pela audiência, pelo carinho. Amanhã de volta com Fato em Debate. Bom dia.